Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Essa é a aula de número 47 e eu sou o professor Maico Maciel. Nessa aula de hoje, pessoal, é a nossa aula de revisão geral, tá? Revisão geral da unidade 3. Ou seja, nessa revisão geral, vamos pegar aqui quais foram os conteúdos trabalhados. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Conteúdos trabalhados, falamos sobre potência, tá lembrando da potência? Falamos sobre energia mecânica, falamos sobre o impulso, a estática dos fluidos, parte 2 e parte 3. Aí vamos detalhar agora um pouquinho mais, né? Olha só, falamos aí na aula 34 sobre potência, o conceito de potência e como que essa potência está associada com uma força, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui pensando na palavra potência. Quando você escuta essa palavra, potência, você logo pensa em algum carro, né? Uma potência automotiva. Ah, esse carro é mais potente. Pensa numa moto, essa moto é mais potente, tem mais cilindradas. Ou então você pode pensar assim, eu comprei um ventilador, aí a expressão que as pessoas usam é mais forte. O ventilador é mais forte, ele tem uma potência maior. Potência, na física, ela vai relacionar o quê? Trabalho, ou seja, o trabalho que foi desenvolvido, e o tempo que você levou para realizar esse trabalho, tá? Vai ser uma relação de trabalho e tempo. Como na física o trabalho é também uma manifestação de energia, uma forma de energia, logo essa potência, ela é uma relação, é uma taxa entre energia e tempo, ok? Ela relaciona energia e tempo, o que nos leva aí à definição, né? A definição de potência. Olha só, na definição de potência você vai ter o conceito dele. O conceito de potência, pessoal, olha só, relação entre trabalho realizado e o tempo gasto para executar esse trabalho, ok? Então, o corpo mais potente vai ter uma relação de trabalho e intervalo de tempo. Vamos lá, então. Olha só, temos também a equação, né? A forma matemática de você calcular a potência, que é muito simples, né? Olha só, fica assim, ó. Você vai colocar potência média, tá? Potência média vai ser o quê? O trabalho que foi desenvolvido, ou seja, o trabalho realizado, dividido pelo intervalo de tempo que você gastou para realizar esse trabalho. Então, quando você vai fazer um cálculo de potência, é muito simples, é pegar o valor do trabalho e dividir pelo tempo, ok, pessoal? Agora tem que tomar cuidado aqui, ó. Na física você vai ter o quê? Unidades de medida, né? Então, unidades de medida, quando eu estou falando aí da potência, a unidade de medida é watts, tá bom? Watts, unidade de potência, watts. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Detalhando um pouquinho mais, pensa aqui comigo, vamos lá. Potência, eu estou medindo em watts. Trabalho é medido em joule, tá? E tempo é medido em segundo. Logo, 1 watts equivale a 1 joule a cada segundo. É uma relação de joule por segundo, tá? Só que aí eu posso escrever joule por segundo, mas a notação aqui vai ser o quê? Watts, ok, pessoal? Continuando, lá na aula 36, falamos sobre energia mecânica, né? Lá na parte 2, onde nós detalhamos o conceito de energia potencial gravitacional, e o trabalho e a relação entre o trabalho e a energia potencial gravitacional. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa? A energia potencial gravitacional, vamos ao conceito. Energia potencial gravitacional pode ser armazenada, né, a qualquer momento e pode se manifestar, fazendo com que haja realização do trabalho. Então, é aquela energia que ela pode ser armazenada no corpo, e aí armazenada para quê? Porque em algum momento ela pode ser transformada, tá? Ela vai ser transformada para realizar trabalho. Existe uma equação que você vai usar, certo? Qual que é a equação aqui, Equação, o trabalho realizado aqui, vai ser energia potencial do ponto A menos energia potencial do ponto B. Então vamos supor que tu sai de 2 pontos aí, né? De um ponto até outro ponto. Qual foi o trabalho realizado para ir de A até B? Vai ser energia potencial no ponto A menos energia potencial no ponto B. E olha só,
o trabalho, né? A relação entre trabalho e energia potencial gravitacional vai ser o quê? Ó, massa vezes gravidade vezes altura, tá? Então, para calcular essa energia vai depender da massa do corpo, da aceleração da gravidade e da altura dele. É claro que para definir a altura, para eu falar qual é a altura, concorda que eu tenho que definir qual é o meu plano referencial, o meu plano de referência? Logo, essa energia potencial gravitacional, ela é relativa, ela tem que ter um referencial. Se o referencial é o solo, tudo que tiver acima dele, tu vai contar o valor de H, certo? Se o referencial não é o chão, é a mesa, então tudo que tiver acima da mesa está valores positivos para o referencial. Então essa energia potencial gravitacional, ela depende de um valor de referência. Tudo bem, pessoal? Falamos também, olha só, lá na aula 40, sobre impulso. Falamos de impulso. Então, o que é um impulso? Você fala essa palavra no dia a dia, você tem que dar um impulso, tem que fazer um impulso. Você fala isso talvez no seu dia a dia, mas na física também tem uma definição para impulso. E tem uma relação entre impulso e quantidade de movimento. Vamos lá, pessoal? Olha só, para haver impulso, é necessário que uma força atue sobre um corpo durante certo intervalo de tempo. E aí existe uma equação para o impulso, né? Você vai pensar assim, você só consegue dar o impulso com as duas variáveis, com essas duas variáveis. Você tem que aplicar uma força, tem que ser a força de contato, né? Uma força de contato, e essa força de contato vai ter um certo intervalo de tempo em que você vai ficar ali com interação, né? Uma interação. Então, se você vai empurrar um corpo, né? O quanto de força tu está aplicando e o tempo de interação são os dois fatores importantes para você definir o impulso. O jogador se prepara, dá um chute na bola. Ó, a força que o pé dele aplicou na bola é a força média. E o tempo de interação entre o pé dele e a bola é o teu ΔT. Então a equação vai ser essa aqui, ó. Impulso, né, igual a sua força média vezes o intervalo de tempo. Ok, pessoal? Lembrando que o impulso, a unidade dele vai ser Newton vezes segundo. A força, a unidade dela vai ser o quê? Newton. E o intervalo de tempo, ou tempo de interação, a unidade dele vai ser o quê? Segundo, ok? Vamos lá, pessoal? Continuando. Então, aqui a unidade do impulso no sistema internacional é o Newton segundo. Sabendo que 1 Newton equivale a 1 kg metro por segundo ao quadrado, se eu multiplicar essa unidade por segundo, logo 1 Newton segundo equivale a quanto? Equivale a 1 kg metro por segundo. Ok, pessoal? Porque se eu multiplicar aqui, ó, por segundo, aí esse quadrado aqui vai embora, o segundo vai embora, sobra apenas quilograma metro por segundo. Ok? Então, 1 Newton segundo equivale a 1 kg metro por segundo. Perfeito? Vamos lá. Olha só. Então, aqui, ó, eu estou aplicando uma força, né? Esse impulso é uma grandeza vetorial, tá? E essa grandeza vetorial, ela tem direção e sentido igual ao da força aplicada, ok? Então, o impulso, ele possui a mesma direção e sentido do que a força que o causou. Porque o impulso, pessoal, é um vetor, né? A força que você está aplicando também é um vetor. E o tempo de interação é um escalar. Logo, direção e sentido do impulso serão a mesma direção e sentido da força aplicada. Do mesmo modo que o trabalho, né, modifica a energia mecânica, ou que a força altera a velocidade, o impulso é responsável pela variação da quantidade de movimento. Então, quando tem impulso, tem variação dessa quantidade de movimento. E aí temos essa equação aqui, ó, bem interessante, né? Vai estar escrito o que aí? I igual a QF menos QI. Vamos entender aí o que é o QF e o QI. Olha só, onde está o I? Onde está o I é impulso. Onde está o QF vai ser o quê? Quantidade de movimento final. Onde está o QI? Quantidade de movimento inicial. Ou seja, o impulso,
é a variação da quantidade de movimento. Vamos lá, pessoal? Continuando. Então, eu posso colocar dessa forma, né? QF menos QI, mas eu também posso escrever dessa outra forma. O impulso, tá vendo esse delta aqui? Na física, onde tem o delta, lembra da palavra variação. Tá? Onde tem o delta na física, lembra da palavra variação. Então, como está delta Q, variação de Q. Quem é o Q? O Q é a quantidade de movimento, tá? Então, Q é uma grandeza vetorial, aí calculada pela massa multiplicada pelo vetor velocidade. Aqui é a quantidade de movimento, certo? É vetorial. Como o impulso ele modifica a velocidade, né? O impulso ele modifica a velocidade, ele não modifica a massa. Então, tu vai ter, né, inicialmente, uma quantidade de movimento inicial. Então, vou colocar aqui, ó, quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. Quantidade de movimento final, massa vezes velocidade final. E aí, se eu subtrair, né, QF menos QI, eu vou ter o valor do impulso, porque ele é uma relação desses dois, tá, pessoal? Ele é uma relação desses dois. E aí, de uma outra forma, eu também posso ter essa relação matemática. Como o impulso é a força média, né, multiplicada pelo intervalo de tempo, e o impulso também é igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, bom, impulso é igual a impulso. Então, o que está do lado esquerdo aqui vai estar do lado direito aqui, certo? Então, eu posso igualar essas duas expressões e vou obter isso aqui, ó. Força vezes variação aqui do tempo vai ser igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, tá? Dependendo da questão, você pode utilizar essa expressão aí, relacionando força, intervalo de tempo, quantidade de movimento final e quantidade de movimento inicial. Só vou enfatizar aqui que quando você aplicou o impulso, né, você está jogando lá com uma raquete, aí vem a bola, você, né, rebateu. Você rebateu. Quando você rebateu, você alterou o quê? A quantidade de movimento. Ou seja, quando ele chegou, era uma massa, uma bolinha, chegou com velocidade específica. Após a colisão, ela vai sair com outra velocidade. Então, quando você pegar a quantidade de movimento final menos a inicial, vai te dar o quê? O seu impulso. Sabendo o impulso, você consegue relacionar ele com a força aplicada, com força média aplicada, ou com o intervalo de tempo de interação. Ok, pessoal? Então, olha só, vamos lá, continuando. Na aula 44, falamos aí sobre estática dos fluidos, olha aí, ó. Pressão exercida por um líquido, princípio de Steven e equação fundamental da hidrodinâmica. Vamos lá, pessoal? Variação de pressão com a profundidade. Vamos lá, pensa assim, ó. A pressão, ela aumenta com a profundidade, com certeza, tá? Com certeza. Vamos imaginar que aqui eu tenho um líquido, tá? E aqui eu tenho um conjunto de gases. Perfeito, tá? E aqui é a Terra, tá? Terra. Terra, aí daqui para baixo é um líquido, imagina que é um rio, um lago, qualquer superfície aí que vai ter uma certa profundidade. E daqui para cima são gases da atmosfera. Perfeito. Pensa o seguinte, se eu fizer aqui um eixo, né, H, um eixo de altura, se eu fizer um eixo de H ou de altura, pensa o seguinte, vamos lá, aqui ó. Se eu pego do solo, que é aqui ó, o solo para cima, a pressão aumenta ou diminui? Com certeza ela diminui. Por quê? Nós aqui na superfície da Terra, nós estamos sujeitos a várias camadas de ar, né? E essas camadas de ar, elas têm massa. Se elas têm massa, elas têm peso, né? Peso é uma força. Essa força distribuída pela área da superfície terrestre desenvolve uma pressão. Então, pronto, você na superfície da Terra está sujeito a uma determinada pressão. À medida que você aumenta a altimetria, você aumenta a altitude, o que vai acontecendo com essa pressão? Ela vai diminuindo, porque existe cada vez menos camadas em cima de você.
Então, subindo, a pressão vai diminuindo. Mas agora o contrário. Imagina que a gente está aqui na superfície da Terra e aí um mergulhador resolva mergulhar aqui, ó, no oceano, tá? Então, ele mergulhou 5 metros, vai ter uma profundidade. Nessa profundidade, uma camada de líquido em cima dele. Essa camada de líquido em cima dele vai exercer o quê? Uma pressão hidrostática. Quanto mais fundo, né? Quanto maior a profundidade dele, maior essa camada de líquido. Então, maior a pressão hidrostática sobre ele. Vai ter aí uma soma, né, de pressão. Vamos lá, pessoal? Continuando. Então, a pressão aumenta com a profundidade, né? Aqui é uma estimativa. A cada, 1 atm é adicionado a cada 10 metros que você vai afundando, ok? O cálculo da pressão no interior de um fluido. Quando você vai calcular a pressão no interior de um fluido, você vai utilizar essa equação aqui, ó, fundamental da hidrostática. Pensa o seguinte, tu tem aqui um recipiente, um reservatório, uma caixa d'água, aí você tem um ponto que está aqui, né, a uma certa profundidade, ok? Aí você tem outro ponto mais embaixo, ok? Aí vou chamar ponto 2, ponto 1. Entre o ponto 1 e o ponto 2 existe uma diferença H, tá? De profundidade. Então a relação aí entre os dois é essa. A pressão no ponto mais baixo, que é o ponto 2, vai ser a pressão no ponto 1 somado, o quê? Somado da pressão hidrostática, ou seja, a diferença de pressão entre eles. Vai ser a densidade ou massa específica, profundidade de um para o outro e aceleração da gravidade, ok? Supondo que esse primeiro ponto, né? Supondo que o primeiro ponto que eu desenhei aqui, né? Que eu fiz ponto 1 e 2. Digamos que o primeiro ponto agora está aqui, ó. E o segundo ponto está embaixo. Então, o primeiro ponto não está na água, ele está na superfície da água. Se ele está na superfície, a pressão sobre ele vai ser a pressão atmosférica. Logo, a pressão no ponto 2 vai ser uma soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, a soma da pressão que vem proveniente do ar com a pressão proveniente da camada de líquido acima dele. Ok, pessoal? Olha só, vimos também na aula 45, estática dos fluidos, o princípio de Pascal, vasos comunicantes, aplicação de vasos comunicantes. Vamos lá, pessoal? Aqui nos vasos comunicantes, pessoal, independente do formato do reservatório, tá? O formato do reservatório não importa. Então, se eu tenho ponto A, B, C, D e E todos estão numa mesma linha horizontal, essa linha horizontal é uma linha isobárica. É uma linha que todos os pontos apresentam a mesma pressão. E a pressão deles, nesse ponto, vai depender exclusivamente dessa profundidade H. Se essa profundidade H é igual para todos eles, a pressão sobre eles vai ser igual. Então, em cada ponto aqui, eu vou ter, como o reservatório está aberto, eu vou ter a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Nesse caso aqui vai ser a pressão atmosférica mais o ρGH, ok? Então aqui, ó, nos vasos comunicantes você vai fazer o nivelamento, né? Tem uma mangueirinha aqui, você coloca um líquido, fazer o nivelamento pelos vasos comunicantes. O princípio de Pascal, o acréscimo de pressão em um ponto do líquido em equilíbrio, né, transmite-o integralmente a todos os pontos do fluido. De repente, se eu aplicar a pressão, né, em qualquer ponto aqui, né, e ele está em equilíbrio, essa pressão vai ser sentida igualmente em todos os pontos do fluido. Eu posso pegar esse princípio de Pascal e aplicar aqui para máquinas hidráulicas, relacionando aqui uma força aplicada numa área menor com uma força que vai ser sentida numa área maior. Aí eu vou ter uma equação interessante aqui, ó. Força, né? Força aqui, F maiúsculo, sobre a área maior, vai ser igual à força aplicada no êmbolo aqui de área menor. Assim eu posso ter uma relação de força e área, né? Pelo princípio de Pascal, essa pressão aplicada em um ponto vai ser igual no outro, logo você vai ter uma relação entre força e área, né? Se a área A for muito maior do que a área Azinho, a força F será muito maior do que a força F minúsculo. Ok, pessoal? Então, olha só, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e tchau, tchau, pessoal!